No aniversário, meu marido fingiu não me conhecer diante da amante. Ele caiu quando desmascarei. A sala do restaurante Le Jardin, com seus lustres de cristal e toalhas de linho impecáveis, parecia ter sido engolida por um silêncio espesso quando os dedos de Clara se fecharam em torno do copo de vinho. Não o quebraram, ela não era do tipo que perdia o controle assim, mas a pressão foi suficiente para que as juntas ficassem brancas sob a pele. Me desculpe, senhorita, disse o garçom, aproximando-se com um sorriso profissional, mas o senhor parece confundir esta mesa com outra. A senhorita está sozinha. Ela não olhou para ele. Seus olhos, verdes como musgo úmido, permaneceram fixos no rosto de Daniel, que por um instante, pareceu encolher-se na cadeira como um menino pego em mentira. A mulher ao seu lado, a outra, tinha os lábios pintados de um vermelho tão vivo que parecia sangue fresco. Seus dedos, adornados com anéis que Clara reconheceu instantaneamente, um deles, a safira que ela própria havia dado a Daniel no 5º aniversário de casamento, brincavam com o talher como se aquele fosse um jogo, e não um momento em que um casamento de 12 anos desabava como um castelo de cartas. Daniel, Clara disse finalmente com uma voz tão suave que quase se perdeu no murmúrio dos outros comensais. Que coincidência! Ele engoliu em seco. A máscara de indiferença que tentará compor desmoronou em segundos. A outra Larissa, como Clara descobriria mais tarde, virou-se para ele com uma expressão de pânico mal disfarçado. Você a conhece? Daniel abriu a boca, fechou, abriu novamente. Era patético. Clara quase sentiu pena, quase. Claro que conheço, ela respondeu por ele, antes que o silêncio se tornasse insuportável. Ele é meu marido. O garçom, agora percebendo a tempestade que se formava, recuou discretamente. Larissa empalideceu, mas tentou se recompor, erguer a queixa em um gesto de desafio, como se isso adiantasse algo. Ex-marido, Daniel corrigiu, a voz trêmula. Nós estamos em processo de divórcio. Clara sorriu. Não era um sorriso alegre. Era o tipo de sorriso que precedia um golpe cirúrgico. Engraçado, ela disse, tirando o celular da bolsa com movimentos lentos calculados. Porque ontem, quando você me ligou para dizer que trabalharia até tarde, sua voz não soava como a de um homem prestes a assinar papéis de divórcio. Ela deslizou o dedo pela tela e girou o aparelho, exibindo a foto que havia tirado naquela mesma manhã. Os dois, Daniel e ela, de pés descalços na cozinha, ele com a camisa que ela mesma passara na noite anterior, os cabelos ainda úmidos do banho que tomaram juntos. Felizes aniversário, meu amor, lia-se a mensagem que ele havia escrito no cartão deixado sobre a mesa, ao lado do buquê de tulipas brancas. Larissa olhava a foto como se fosse uma faca cravada em seu peito. Você é uma mentirosa, ela sibilou, mas a convicção já havia evaporado de sua voz. Não, Clara respondeu, guardando o celular. Eu sou a esposa. E então, com a mesma calma com que desdobrara o guardanapo no colo minutos antes, ela se levantou, ajustou o vestido preto que realçava cada curva que Daniel já não tinha o direito de tocar, e inclinou-se sobre a mesa, apoiando as mãos na toalha branca. Mas se você insistir em ficar com ele, ela murmurou só para os dois ouvirem, saiba que ele ronca, odeia acampar, e tem uma alergia a camarão que o deixa com as bochechas inchadas por 3 dias. Ela endireitou o corpo, pegou a bolsa e antes de se virar para sair, acrescentou, sem olhar para trás. E Daniel? O advogado liga para você amanhã. Desta vez não vai haver reconciliação. O som do salão voltando à vida, talheres tilintando, risos contidos, o murmúrio de conversas, soou como uma sinfonia distorcida aos ouvidos de Clara enquanto ela caminhava em direção à saída. Não olhou para trás. Não precisava. Sabia que naquele exato momento Daniel estava sendo devorado pelo próprio veneno, a vergonha, a exposição, a certeza de que, mais uma vez, havia subestimado a mulher com quem se casara. E quando a porta de vidro do restaurante se fechou atrás dela, Clara permitiu-se, pela primeira vez em meses, respirar. Não era alívio. Não era vitória. Era apenas o início de algo que ela jurou a si mesma, seria muito mais doloroso para ele do que qualquer cena pública. Porque Clara não era do tipo que se vingava com gritos ou escândalos. Ela era do tipo que destruía silenciosamente, peça por peça, tudo o que o homem ao seu lado havia construído, e sorria enquanto o fazia. O ar frio da noite envolveu Clara como um manto, e ela ajustou a echarpe de seda com gestos precisos, os dedos ainda levemente trêmulos, não de medo, mas de uma antecipação quase sagrada. O táxi já a aguardava na calçada, motor ligado, e ela entrou sem pressa, como se o tempo agora fosse seu aliado, não seu algoz.
Rua dos Arcos 147, disse ao motorista a voz serena, enquanto os dedos deslizavam pelo tecido do assento, como se testassem a textura de um plano recém-tecido. O carro arrancou, e Clara fechou os olhos por um instante. Não para descansar, mas para revisar mentalmente cada movimento que havia feito nas últimas semanas, os jantares casuais, com advogados especializados em direito societário, as conversas aparentemente distraídas com a contadora de Daniel, os arquivos que havia copiado do computador dele durante aquelas noites em que ele dormia, exausto, depois de mais uma mentira mal contada. Tudo estava guardado, em nuvens criptografadas em cofres bancários sob nomes que não eram os seus, em memórias USB escondidas dentro de livros que ele jamais abriria. O celular vibrou no bolso. Ela sabia quem era antes mesmo de olhar. Daniel, claro. 3 chamadas perdidas. Uma mensagem. Precisamos conversar. Agora. Clara sorriu, um gesto tão suave que quase não moveu os lábios. Respondeu com um único caractere. O ponto final que ele nunca soube dar às suas próprias frases. Quando chegou em casa, o apartamento estava vazio, como sempre estava quando ela precisava de silêncio. Tirou os sapatos de salto, serviu-se de um copo de vinho tinto, um Barolo, o preferido de Daniel, comprado com o dinheiro que ele desviara da empresa dela, e sentou-se à mesa da sala de jantar. Sobre a madeira polida, um dossiê fino, encadernado em couro preto, aguardava. Ela o abriu. As primeiras páginas eram cópias de extratos bancários, transferências para contas no exterior, saques em espécie justificados como despesas de representação, cheques emitidos para uma certa Larissa M., cuja foto, obtida através de um detetive particular, estava grampeada na página seguinte. Uma mulher jovem, de sorriso fácil e olhares que prometiam complacência. Clara passou o dedo sobre o rosto dela, não com ódio, mas com uma curiosidade quase clínica. Ele sempre escolheu mal, pensou. Até em trair, era previsível. Virou a página. Ali estavam os contratos da Vale Filhos, a empresa que Daniel herdara do pai e que nos últimos 2 anos, vinha sendo esvaziada sistematicamente. Clara havia descoberto que ele planejava vendê-la a um grupo estrangeiro, usando testas de ferro para ocultar o real valor da transação. O dinheiro sumiria e ela, como sócia minoritária, ficaria com as dívidas e os processos trabalhistas que ele vinha acumulando em silêncio. Engano seu, querido, murmurou tomando um gole do vinho. O plano dela não era impedi-lo. Era pior, deixá-lo fazer tudo. Deixá-lo assinar os papéis, celebrar o negócio, acreditar que havia saído impune. Só então ela acionara os advogados, os auditores, a imprensa. Exporia não apenas a fraude, mas a rede de corrupção que Daniel tecerá com políticos locais, os subornos, as propinas. E no centro de tudo estaria ela, Clara, a esposa traída, a vítima aparente com as mãos limpas e as provas todas em ordem. O telefone tocou novamente. Dessa vez era o número do escritório dele. Ela atendeu no 3º sinal. Daniel, disse a voz doce, quase carinhosa. Você parece desesperado. Do outro lado, a respiração dele era pesada e irregular. O que você fez, Clara? O que você fez? Ela riu baixo como se ele tivesse contado uma piada infame. Eu? Nada ainda. Uma pausa calculada. Mas você, meu amor, você acabou de assinar a própria sentença. Houve um silêncio. Então, a voz dele quebrou rouca. Você não vai se safar disso. Não preciso me safar, respondeu ela, desligando antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Colocou o celular sobre a mesa e pegou uma caneta. No dossiê, anotou a data e a hora da ligação. Prova de consciência do crime, escreveu ao lado. Útil para o processo. Da janela, avistou as luzes da cidade, um mar de pontos amarelos e brancos que piscavam como estrelas moribundas. Clara fechou os olhos novamente, mas desta vez não viu escuridão. Viu o rosto de Daniel na manhã seguinte, quando ele descobrisse que todas as suas senhas haviam sido alteradas, que seus advogados haviam recebido cópias dos documentos que ela colecionara, que os jornalistas já estavam redigindo as manchetes. E mais do que tudo, viu o momento em que ele entenderia que não havia saídas. Que ela havia construído uma armadilha tão perfeita que até o ar que ele respirava agora pertencia a ela. Clara tomou o último gole de vinho e deixou o copo sobre a mesa, ao lado do dossiê. Amanhã seria um dia longo, e ela pretendia saborear cada segundo. A noite antes da queda. O vinho deixará um gosto amargo na boca de Clara, como se o próprio líquido soubesse o que estava por vir. Ela passou os dedos pela borda do dossiê, sentindo o papel frio e impessoal sob suas pontas. Dentro daqueles documentos estava o fim de um império, ou pelo menos, o fim do império de Daniel Varela. Não fora fácil.
Foram meses de silêncios calculados, sorrisos falsos em jantares de negócios, noites em claro decifrando planilhas e contratos que ele julgava intocáveis. Clara aprenderá desde cedo que o poder não se tomava pela força, mas pela paciência. E ela havia sido paciente demais. O relógio na parede marcava 2 da manhã. Daqui a algumas horas, os primeiros e-mails seriam enviados. Os advogados acordariam com notificações urgentes, os jornalistas receberiam os dossiês anônimos, e os acionistas minoritários, aqueles que Daniel tanto desprezava, descobririam que suas ações, antes valendo papel molhado, agora eram a chave para uma guerra de poder. Clara abriu a gaveta da escrivaninha e retirou um envelope amarelo. Dentro, uma carta escrita à mão com letras firmes e precisas. Não era para Daniel. Era para si mesma, uma lista de tudo que ela perderá no caminho. As noites de sono, os amigos que desconfiavam de sua ambição, a mulher que fora antes de se tornar uma caçadora. Ela não se arrependia. Não havia espaço para arrependimentos quando se estava tão perto do fim. O amanhecer. O sol nasceu pálido sobre a cidade, como se também soubesse que aquele não seria um dia comum. Clara já estava vestida, terno cinza escuro, cabelo preso em um coque impecável, maquiagem discreta, mas suficiente para esconder as olheiras. Ela não queria que ninguém visse o cansaço. Não hoje. Seu telefone vibrou. Era a primeira mensagem. Confirmação. Pacote entregue aos principais veículos. Manchete agendada para as 8 horas. Ela não respondeu. Não precisava. No andar de baixo, a cozinha estava silenciosa, mas o cheiro de café fresco enchia o ar. Clara serviu uma xícara e foi até a varanda. Lá de cima, podia ver os primeiros carros se movendo nas ruas, as pessoas correndo para não se atrasarem. Tudo tão normal. Tão alheio ao que estava prestes a desabar sobre elas. Seu segundo café foi interrompido pelo toque do interfone. Era o porteiro. Senhora Varela, há 2 senhores aqui. Dizem que são da polícia. Clara sorriu. Tão rápido assim? Peça para subirem. Ela não se mexeu. Não havia motivo para pressa. Quando a campainha tocou, Clara abriu a porta com calma, como se estivesse recebendo vizinhos para um chá. Clara Varela? Perguntou o mais velho dos dois, mostrando uma identificação. Sim, imagino que saibam por que estão aqui. O policial trocou um olhar com o colega. Recebemos uma denúncia anônima sobre fraudes na Varela Corp. Precisamos que a senhora nos acompanhe para prestar depoimento. É claro. Ela pegou a bolsa e o casaco. Mas antes gostaria de fazer uma ligação. Para meu advogado, é claro. Os policiais não objetaram. Eles não sabiam, mas estavam seguindo um roteiro que Clara mesma havia escrito. O domínio começa a cair. A delegacia era um lugar sujo, com cheiro de café velho e desespero. Clara sentou-se na sala de interrogatório com a postura ereta, as mãos cruzadas sobre a mesa. Não demonstrou nervosismo. Não havia nada que eles pudessem usar contra ela. Ainda. Senhora Varela, a senhora é acionista majoritária da Varela Corp, correto? Perguntou o delegado, folheando um processo que Clara sabia estar incompleto. Era. Ela corrigiu com um sorriso frio. Até esta manhã, quando transferi minhas ações para um fundo de investimento independente. Imagino que meus advogados já tenham enviado a documentação. O delegado franziu a testa. A senhora está ciente de que está sendo investigada por fraude, sonegação e desvio de verbas? Sim. E também estou ciente de que as provas que vocês têm foram plantadas pelo próprio Daniel Varela para incriminar sócios minoritários. Ela deslizou um pendrive sobre a mesa. Aqui estão os áudios, os e-mails, os extratos. Tudo o que precisam para entender quem realmente estava por trás disso. O delegado pegou o pendrive com hesitação. E por que a senhora nos entregaria isso agora? Clara se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma satisfação gelada. Porque hoje não é sobre justiça. É sobre vingança. E eu quero que ele veja tudo desmoronar antes de cair. O rei sem coroa. Daniel Varela chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Algo estava errado. Ele sentirá no ar, na forma como seu motorista evitou seu olhar, no silêncio opressor dos andares que costumavam borbulhar com atividade. Sua secretária não estava em sua mesa. O café não estava pronto. E quando ele abriu a porta de seu gabinete, encontrou 3 homens de terno escuro esperando por ele. Senhor Varela? Disse um deles com uma voz que não deixava espaço para dúvidas. Temos um mandado de busca e apreensão. E uma ordem de prisão preventiva. Daniel riu. Uma risada seca sem humor. Isso é um erro. Vocês não sabem com quem estão lidando. Oh, nós sabemos. O homem deslizou um tablet sobre a mesa. Na tela, uma manchete estampava: Varela Corp, fraude de bilhões é esposada em dossiê bomba.
Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés. E então viu ela. Clara estava parada na porta, impecável, com um sorriso que era mais uma faca do que um gesto de triunfo. Bom dia, querido. Sua voz era suave, quase carinhosa. Parece que hoje é o dia em que você descobre o que é perder tudo. Os policiais começaram a revirar seus arquivos. Daniel tentou se mover, mas suas pernas não responderam. Ele olhava para Clara como se a visse pela primeira vez, como se só agora entendesse que aquela mulher que ele subestimara por anos havia sido sua ruína desde o início. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Clara se aproximou, tão perto que ele pôde sentir o perfume que usava, o mesmo que ele lhe dera no aniversário deles, há tanto tempo. Porque você me ensinou que o poder não é dado, é tomado. Ela tocou seu rosto, quase com ternura. E hoje eu tomo de você. Os algemas fecharam-se em seus pulsos com um clique final. Clara virou-se para sair, mas parou na porta. Ah, e Daniel? Ela olhou por cima do ombro, os olhos brilhando com uma luz que ele nunca vira antes. O ar que você respira agora pertence a mim. E então ela se foi, deixando para trás apenas o eco de sua risada e o império em chamas. O império em cinzas. Daniel permaneceu imóvel, as algemas frias cortando-lhe os pulsos enquanto o cheiro de fumaça invadia a sala. Através das janelas altas, via as chamas lambendo os andares inferiores do prédio, devorando documentos, contratos, anos de poder acumulado com sangue e traição. Tudo que ele construíra, tudo que ele roubara, desmoronava em cinzas. Não foi o fogo que o quebrou, porém. Foi o silêncio. Clara sempre fora silenciosa. Uma sombra discreta nos jantares de gala, uma presença quase invisível nas reuniões do conselho. Ele a tratara como um adereço, um troféu bonito para exibir ao lado de seu império. Nunca imaginara que ela estivesse estudando cada movimento seu, cada fraqueza, cada segredo que ele enterrava sob camadas de arrogância. O primeiro sinal deveria ter sido o perfume. Ela parara de usá-lo há meses, substituindo-o por algo mais discreto, quase imperceptível. Ele não notara. Não notara também as noites em que ela ficava acordada, os arquivos que desapareciam de sua mesa, os olhares trocados com os seguranças que agora respondiam apenas a ela. Você me ensinou que o poder não é dado, é tomado. As palavras dela ecoavam em sua mente como uma sentença. E era isso, afinal. Uma sentença. Não apenas pela prisão que o aguardava, mas pela humilhação de saber que fora derrotado pela única pessoa que jamais levará a sério. Do lado de fora, os gritos dos funcionários se misturavam ao crepitar das chamas. Alguém batia na porta, mas as trancas eletrônicas, agora sob controle de Clara, impediam qualquer entrada. Ele estava sozinho. Como sempre quisera estar. Como sempre achará que estava. Uma tela no canto da sala piscou. Era o sistema de segurança, ainda ativo. Com um toque hesitante, Daniel ativou a câmera externa. Lá estava ela no estacionamento privado, ao lado de um carro que ele não reconheceu. Não o Bentley que lhe dera no aniversário de 10 anos de casamento. Não a limusine blindada que usava para eventos oficiais. Era algo discreto, quase comum. Um carro que não chamaria atenção. Ao seu lado, 2 homens, seus antigos capangas, carregavam caixas. Não malas de viagem, mas arquivos. Seus arquivos. Os que continham os nomes dos políticos que subornara, os juízes que comprará, os rivais que destruíra. Tudo que poderia afundá-lo ainda mais. Clara abriu a porta do carro e, antes de entrar, olhou diretamente para a câmera. Sorriu. Não era um sorriso triunfante nem cruel. Era algo pior, um sorriso de alívio, como se finalmente tivesse se livrado de um fardo. O carro partiu, e Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. Não pela explosão que viria, ele sabia que o prédio estava minado, mas pela certeza de que, pela primeira vez em décadas, ele era o peão. Ele era o idiota que confiará no jogo errado. A explosão veio minutos depois. Não foi uma detonação violenta, mas um ruído surdo, como se o prédio suspirasse antes de desabar. As luzes piscaram, o teto rangeu e Daniel, ainda algemado, caiu de joelhos. O ar ficou denso com poeira e fumaça, mas ele não tossiu. Não chorou. Apenas riu, uma risada seca sem graça. Clara tinha razão. O ar que ele respirava agora pertencia a ela. 3 anos depois. O sol batia forte no pátio da prisão de segurança máxima. Daniel, mais magro, os cabelos grises, empurrava uma vassoura pela calçada rachada. Não havia mais ternos italianos, nem relógios de ouro. Apenas um macacão bege e o cheiro de desinfetante barato. Visita para você, 472, disse o guarda, jogando-lhe um envelope amarelo. Ele o pegou com mãos trêmulas. Não recebia cartas. Não tinha ninguém. Exceto, talvez, ela.
Dentro, um único papel perfumado. Não com o aroma caro que lhe dera anos atrás, mas com algo fresco como flores depois da chuva. Daniel, você sempre disse que o mundo era um tabuleiro, e que só os inteligentes sobreviviam. Pois bem, eu sobrevivi. Seu antigo império? Agora é meu. Seus antigos aliados? Agora trabalham para mim. Até sua antiga casa, aquela que você comprou com o dinheiro que roubou de viúvas e órfãos, foi leiloada. Adivinhe quem deu o lance mais alto? Mas não se preocupe. Não vou deixá-lo apodrecer aqui para sempre. Afinal, você me ensinou que a vingança é um prato que se serve frio, e eu sempre fui uma aluna dedicada. Até breve. C. Daniel segurou a carta contra o peito, sentindo o coração bater descompassado. Não era medo. Não era raiva. Era algo que ele não sentia há décadas, curiosidade. O que ela planejava? O guarda passou por ele, assobiando. Tá com cara de quem viu fantasma. 472. Relaxa. Aqui dentro, o pior que pode acontecer é você apodrecer vivo. Daniel olhou para o céu, onde um falcão desenhava círculos no ar. Livres. Todos eles, livres. Exceto ele. Mas pela primeira vez, questionou se isso era realmente verdade. Talvez a prisão não fossem aquelas grades. Talvez a prisão fosse ter subestimado Clara por tanto tempo. E agora, ela vinha buscá-lo. Não para matá-lo, mas para provar, uma última vez, que ela sempre soube jogar melhor.